elevando os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com a equipe de André Luiz, com a equipe de Emmanuel, para que nós recebamos nessa noite o nosso alimento espiritual. Que é isso que essa reunião nos dá. A gente se preocupa tanto com a nossa dieta, uma dieta balanceada de carboidratos, de nutrientes, vitaminas, minerais. Muitas vezes a gente esquece da importância que tem esses poucos minutos na nossa semana para o nosso equilíbrio mental, para a nossa saúde mental. E é esse alimento que vai trazer o equilíbrio para que a gente consiga vencer os desafios do dia a dia. A força, a sabedoria, para conseguir observar o que se passa ao nosso redor, sem perdermos a calma, sem perdermos a esperança, sem perdermos a fé. O que é felicidade se não essa paz que a gente consegue encontrar no momento de inconstância? Nós agradecemos a equipe de Emmanuel, a equipe de André Luiz, por sempre estarem aqui junto conosco, nos fortalecendo, nos inspirando. A nossa gratidão profunda nessa semana de Thanksgiving, que começa hoje. Por todas as bênçãos invisíveis, por todas as curas que foram feitas no nosso corpo e na nossa alma. Nós nem temos a menor noção. E provavelmente não merecemos. Mas mesmo assim recebemos. Graças a Deus. Bom, capítulo 3, tá indo rápido, né? É engraçado, como parecia que foi outro dia que a gente combinou e a gente já tá a mais de 10% do livro. Esse capítulo 3 é interessante porque ele faz uma revisão da consciência adormecida, que muitos de nós temos durante a vida, que a gente acaba se esquecendo do que é o mais importante no nosso dia a dia. E eu acho que é isso que está chamando a atenção, e quando eu estava fazendo a prece inicial, foi exatamente isso que eu senti. Porque a gente corre tanto no nosso dia a dia, procurando preencher as nossas horas com exercício, com trabalho, com família. A gente vive de acordo com a sociedade, com as leis que regem aqui a nossa cultura. A gente é criado dentro de um ambiente, às vezes melhor, às vezes pior, e recebe esses ensinamentos para que a gente viva, né? Então, a gente é mais ou menos uma mistura do que a gente traz de outras encarnações com aquilo que a gente recebeu do meio ambiente, né? Da nossa família, dos nossos amigos, de onde a gente nasceu, de onde a gente cresceu. E aí chega uma hora que a gente precisa parar e fazer uma revisão de quem é a gente, né? De entender que a gente é alguma coisa entre o que a gente gostaria de ser, o que a gente realmente é e o que as outras pessoas acham que nós somos. Mas a hora que a gente for para o plano espiritual, a hora que a gente passar dessa ponte, o que vai ficar mesmo é o que a gente é. E muitas vezes a gente não sabe. Cooper, vem para cá, meu amor. Cooper, vem cá. A gente passa 10, 20, 30 anos da nossa vida sem a gente saber quem nós somos. Sem a gente reavaliar os nossos valores, muitas vezes esses valores que foram herdados pela nossa família. Como eu comentei, né? Será que o que eu sou é o que a minha mãe era? Ou será que é o que a Ana, como espírito eterno, realmente é? Será que o que eu sou é o que o meu marido é? Ou o que eu gostaria de ser? Então, normalmente, quando a gente está passando por encruzilhadas e a gente passa por essa revisão, e eu posso dizer que, aqui como uma confissão minha, eu fiz 50 anos a semana passada, eu fiz um pouco dessa revisão, né? Porque a gente vai mudando as nossas características, a nossa real
identidade com a vida, com o tempo, né? E é mais ou menos isso que está acontecendo. Eu acho que existem alguns momentos na vida da gente que a gente faz essa pausa para avaliação. Às vezes é a perda de um ente querido, às vezes é numa doença, às vezes é numa separação. E nesse caso, a gente está vendo um momento em que está todo mundo sentindo a água chegando no joelho ali, tanto a Evelina para o Ernesto. A gente vai ver que vai ter um capítulo além desse, o capítulo 4, em que eles ainda estão encarnados e depois eles já vão estar no plano espiritual. Então, eles estão sentindo que estão na reta final. É a última semana de vida deles. E aí eles passam por essa avaliação. E aí eu pergunto para nós aqui, nesse momento em que Deus está saculejando todo mundo, né? O chão para todos nós, com o Covid. Aí, com um bandado ainda que começou aqui no Oregon, para que todo mundo ficasse quietinho em casa, começando ontem. E a gente sabe que esse mandate tem uma duração de 2 semanas, mas que, na verdade, parece mais um aviso do que vem por aí pela frente para os próximos 3 meses. A gente vendo que está morrendo um americano por minuto hoje de Covid. Eu vou repetir. É um americano por minuto. Então, isso faz a gente parar para pensar e reavaliar onde a gente está de verdade. O que é importante, né? Muitas vezes a gente fica aí com as nossas crises existenciais e, de repente, percebe que existem fatores muito mais importantes do que as dores pequenas que acabam tirando a gente do prumo no nosso dia a dia. Seja um taifun nas Filipinas, como aconteceu, com combinação de um Covid, seja uma doença incurável, seja a perda de alguém querido, né? A gente precisa muitas vezes balancear esse nosso equilíbrio para que a gente não perca a nossa base, a nossa fortaleza. A Evelina vem, ela começa a pensar na vida dela e ela olha para o passado e a gente vê que ela vem de muito sofrimento, né? De uma família em que uma situação em que ela perdeu o pai muito cedo, e a gente sabe mais uma vez que o acaso não existe. O porquê será que perdeu o pai tão cedo? Será que numa outra vida ela soube valorizar a família como deveria? Ela cresce longe dos pais, o pai novo, o pai que a criou de criação, que amoroso com ela, cuidadoso, mas ela não pôde desfrutar da relação familiar. Ela aparentemente pode ter tudo, é uma menina que pôde ir para boas escolas, que se casou, que tem uma mãe que gosta muito dela, mostra uma sensação profunda de frustração e tristeza. E a gente se pergunta quanto dessa frustração e tristeza, essa indignação por não ter conseguido engravidar na hora que ela queria, não acabou fazendo com que ela ficasse com essa doença, com esse câncer. Gente, é importante a gente lembrar disso. Todas as doenças começam aonde? Aqui. Então, talvez ela parece uma menina, por tudo que a gente vê, uma menina mimada. E que vivendo a vida de uma forma superficial. E aí agora enfrentando um problema sério mesmo. Uma doença que vai levá-la para a morte. E aí ela traz também um sentimento de culpa profundo, uma culpa que muitos de nós provavelmente pode trazer, né? Quantos de nós não brincou com o sentimento dos outros? Não ficou pingando que nem macaco entre uma pessoa, entre um amor em outro, entre namorados, de vai e volta. Quantos de nós pode falar, né? Eu não fiz isso, eu não brinquei. Agora, esse respeito ao sentimento, às emoções alheias é fundamental numa hora dessa. O que ela está se lembrando aí, quando ela vai fazer
o balanço da vida dela, gente, ela fala muita coisa triste. Será? Ela não fala das alegrias dela. Ela fala das perdas, do que faltou. Então, isso mostra o retrato emocional que ela traz. A inteligência emocional que ela tem, pequena. De não ter conseguido olhar como oportunidades e sim, numa posição quase de semi-vítima, né? Que a gente vai ver que vai mudar mais para frente no livro. E nós, muitas vezes, vivemos essa sensação de mini-vítima. Não, eu sou assim porque minha mãe fez isso. Eu ajo desse jeito porque a minha família falou ou fazia assim. E a gente acaba tirando a nossa culpa quando nós somos adultos, responsáveis pelos nossos atos. A gente já tem que saber o que é certo e o que é errado. Eu não posso fazer uma conduta, não posso colocar a culpa da minha infelicidade porque minha mãe fez isso ou fez aquilo. E quantos de nós, com 50, 60 anos, continuamos fazendo isso? O Ernesto, um homem muito mais maduro, a gente sabe que a Evelina é uma menina, tá com 20 e poucos anos, né? E por tudo que a gente vê aí nesse retrato dela, matura emocionalmente, né? Como a gente acabou de falar. Ele não, um homem maduro, que já está acostumado a usar máscara social. O que é bom e que é ruim, porque a gente está tão acostumado a colocar essa máscara, a gente coloca uma máscara em casa, a gente coloca uma máscara no trabalho, a gente coloca uma máscara com os amigos, e muitas vezes a gente tem amigos para funções diferentes, né? A gente tem um amigo que é para fazer bagunça, que é para beber, a gente tem um amigo que é para conversar, a gente tem outro amigo que é para viajar. A gente coloca as máscaras diferentes, mas quem é a gente mesmo? E a gente vê que na hora que é para ele falar quem ele é, ele mostra uma desilusão consigo mesmo enorme. Por quê? Porque ele faz essa analogia profunda entre o suicídio e o assassino, em que ele pensa que ele é um assassino, falando da patologia emocional de uma pessoa que tomou uma atitude como essa. E que é verdade. Um homem que não tem um conhecimento... Desculpa, pessoal, eu fiz o update do meu Mac aqui, e o McAfee não para de apitar aqui. Um homem que passou a vida inteira, que teve muitas conquistas por tudo que ele fala depois, a gente sabe, ele mesmo está escrevendo o seu laudo médico de semi-psicopata. Então, quando a gente não sabe valorizar a nossa vida e vive como um suicida, ou será que a gente não pode falar a mesma coisa de uma loucura relativa da Evelina também? Como a gente já viu no livro Ação e Reação? Quando uma pessoa está desnorteada mentalmente, ela é vista como uma loucura do ponto de vista espiritual, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. É uma doente, não física só, mentalmente. Então, quando a gente começa a expressar tristeza, quando a gente começa a reclamar de tudo, como quando a gente brinca com a vida como se fosse criança mimada, não, porque eu não tenho isso e porque eu só vou ser feliz quando eu casar, aí eu caso, aí eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho, aí eu tenho, aí só vou ser feliz quando eu tiver o segundo, aí eu tenho o segundo. E cada vez a gente começa a colocar um nível maior, né? Eu vou ser feliz quando eu atingir isso. A felicidade não é assim, a gente sabe disso. Esse entendimento da gente conseguir florescer onde a gente está é o segredo da felicidade, porque a vida nunca vai conseguir proporcionar para a gente todos os nossos sonhos. Não nesse planeta. Então, a voz da consciência chama a gente para essa análise. Eu fiz o melhor? E aí a palestra da Gi ontem, né, que ela sambou direitinho aí dentro dos seus desafios tecnológicos. Santo Agostinho. Se a gente deixar para essa conta virar só no último dia, o saldo vai estar muito complicado. Porque todos nós trazemos uma bagagem de mais defeitos do que qualidades, infelizmente. Senão a gente não estava aqui. Tá todo mundo mais ou menos na mesma média aqui. Não adianta a gente achar, não, mas a Dona Lúcia é muito melhor do que todo mundo. Não é. Senão a Dona Lúcia estava em Júpiter, ela não estava na Terra. Tá todo mundo no mesmo barco aqui.
A gente tem um delta aí de mais 5 menos 5, mas é isso. Então, a hora que chegar do outro lado, vão olhar para a gente e falar assim: olha, era essa a sua responsabilidade nessa vida. O que você fez? Não é melhor a gente usar, então, o artifício de Santo Agostinho e fazer essa autoanálise e perceber o nosso comportamento perante as dificuldades da vida, sem criticar o outro. Então, por exemplo, se o meu filho, meu marido, se o vendedor da loja me tira do sério, o ponto não é o que eles fizeram, é o porquê eu senti isso. O que é que está gerando a minha reação de raiva, de incerteza, de insegurança, de impaciência, de infelicidade? O que é que precisa ser preenchido? Qual é o vazio que está aí? A outra coisa é, quando a gente faz isso, a nossa chance de ter culpa é menor, porque a gente tem mais chance de resolver o problema. E é mais fácil para a gente resolver o problema enquanto a gente está aqui na Terra. Quando as pessoas escolhem viver com o sentimento de culpa, a vida fica muito complicada, porque em vez de viver o presente, que é o que a gente escuta em todo mundo que fala de meditação, a importância de estar no momento, porque é a única coisa que a gente tem, é o agora. Se eu fico só vivendo o passado, eu trago o quê? Angústia, muitas vezes, tristeza, culpa, por uma situação que eu não tenho mais controle, que eu não consigo mais mudar. E aí, o Ernesto fala da esperança, olha só, que eu acho que é isso que a religiosidade traz. E por religiosidade, eu não estou falando de espiritismo. Não importa se é budismo, se é catolicismo, protestantismo, hinduísmo, o importante é acreditar que existe um futuro, que existe um algo mais. Porque se eu não encontro a felicidade aqui, na roupa que eu uso, na casa que eu moro, na família que eu nasci, no país que eu fui colocado, eu preciso ter esperança de que eu vou estar num outro lugar, onde eu vou encontrar paz, onde eu vou conseguir ser feliz. O Evangelho, segundo o Espiritismo, o livro, estou dizendo, tem muita gente que olha para ele como um band-aid, né? Então, principalmente o capítulo 6, que eu acho que para mim é o melhor band-aid de todos, que chama o Cristo Consolador. Ele fala para gente, é Jesus falando para gente: vinde a mim, né? E todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. E muitas vezes esse capítulo, que é um capítulo curtinho, eu leio em voz alta, muitas vezes para mim e para todos os espíritos que estão perto de mim. E funciona mesmo como um band-aid. Tira a dor com a mão, muda a minha vibração. Agora, o objetivo do Evangelho, de Jesus, do que ele deixou e também do que foi analisado e desenvolvido por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, não é só para ser o band-aid, não é o Neosporin que a gente passa no dodói. Porque a gente não é mais criança. É o que? É um manual de conduta, é falar para a gente, olha, se você fizer A, você colhe B. Se você fizer D, você colhe E. Então, se você quiser parar de sofrer, e ele fala isso, se você quiser parar de sofrer, é isso que você precisa fazer. Porque se hoje é reflexo do passado, o amanhã vai ser resultado das suas escolhas do hoje. Então, escolhe direito hoje, o agora. Por isso, mais uma vez, a importância da gente aproveitar o tesouro do tempo, do hoje. E o Ernesto Fantini fala esse quote do Shakespeare, né? Os infelizes não possuem outro medicamento senão a esperança. E tem gente que acha que a religião muitas vezes é o ópio dos ignorantes. Para mim, não. Eu acho que é a nossa saída. Né? E a gente saber que a gente tem aí, a gente carrega muita culpa e que a minha esperança é que hoje eu estou fazendo melhor do que ontem, por isso o meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Então mas para isso a gente precisa de um manual. E esse manual
é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente tiver dúvida, quando a gente não souber o que fazer, abre o livrinho, ao acaso, faz uma prece, abre o acaso, que a resposta vai vir para a gente, uma resposta que vai acalmar o nosso coração e vai, de alguma forma, sugerir o que é que a gente tem que fazer. E aí eu coloquei um pouco aqui o papel da doença e da dor. Então, a gente já estudou aí a dor como remédio, e é muito difícil a gente olhar para a dor como remédio, né? Porque a dor, não é remédio. A dor é colocar sal quando a gente está sofrendo. Sal naquela ferida que está sangrando. Mas o que ele está querendo dizer aqui, quando Jesus fala da dor como remédio, é o quê? Que muitas vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para conseguir acordar para a realidade da vida. Não estou falando da vida material, que todos nós conhecemos. Temos o trabalho, pagamos as contas, acordamos de manhã, enfim, a vida rola todo dia. E rola numa velocidade que muitas vezes a semana passa e a gente pensa, mas como assim amanhã é sexta-feira de novo? Eu não vi a semana passar. E às vezes a dor vem para sacolejar a gente, para tirar a gente dessa rotina e pensar, peraí, você está vivendo consciente ou como um robozinho? Será que tem alguma coisa que você precisa ajustar? Porque olha, essa vida que você está vivendo, ela é boa para os próximos 30, 40, 50 anos. Mas será que ela está sendo significativa nos valores eternos? Então, essa dor que parece uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa. Eu lembro de uma vez a minha terapeuta falando da importância da depressão, que a depressão é o sinal, o mecanismo do organismo da gente para contar que tem uma coisa errada. Que se não tivesse esse mecanismo, a gente continuaria agindo da mesma forma. Mas quantas vezes a gente olha para uma depressão e pensa, nossa, que coisa horrorosa? Não, não é. Porque muitas vezes é a depressão que vai fazer o quê? Você sair, olhar para a natureza, você valorizar mais a sua vida, você conviver com outras pessoas, você sair do seu nicho limitado. Muitas vezes precisa de um remedinho, de uma conversa amiga com uma psicóloga, uma psicoterapeuta, um psiquiatra. Então, eu preciso reavaliar, e muitas vezes a gente se encontrar, a gente vê as nossas escaras, as nossas shadows, é muito assustador. É difícil, dói, mas a gente só consegue consertar aquilo que a gente conhece. Eu não consigo me melhorar se eu não souber o que precisa ser melhorado. E é isso que é o despertar da consciência, e é esse que é o papel da dor. Então, o que parece ruim, na verdade é bom, porque ela funciona como uma transformação para que eu seja uma pessoa melhor. Então, para a gente finalizar aqui e refletir para a próxima semana, a primeira é o peso da culpa. A gente lê nos livros de André Luiz que a culpa, a gente é um agente altamente negativo. Não dá fruto nenhum. De a culpa não sai nada de bom. A avaliação é importante? É. Mas carregar e ficar remoendo a culpa é que nem guardar o vômito no saquinho plástico, colocar no freezer e de tempos em tempos ir lá, abrir o freezer e cheirar. Não, não ajuda. Se eu quiser resolver, eu tenho que plantar uma coisa boa em cima dessa culpa. Fazer o bem, porque Jesus falou que o bem apaga a imensidão de pecados. Então, se eu falhei com os meus pais não estão aqui, que eu cuide de outros pais. Se eu falhei com os meus filhos e os meus filhos não estão aqui, que eu cuide das crianças do mundo. Se eu falhei no meu casamento, então que eu aprenda a valorizar a vida, respeitar os outros, não ter ódio do meu ex-marido, da minha ex-esposa. Se eu fiz um aborto, que eu saiba que todas as crianças do mundo precisam de amor e que tem muitas que não têm. A outra coisa é, quando em dúvida, volta para a Golden Rule. Quando a gente estiver fazendo aquela avaliação diária de Santa Agostinha, Jesus falou
Fazei para os outros aquilo que gostaria que fizesse para você. Não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. E perdoa. Não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. E puxa vida, essa lição é lição pelo menos para mais 10 encarnações. Só aí. Essas 3 palavrinhas. Então, se a gente ficar aí batendo, se a gente melhorar 1% por ano, já pensou a intensidade de progresso que a gente vai ter no final de 30 anos? Só 1%. Então, de cada 100 pessoas que me magoarem, eu vou conseguir perdoar só uma. Mas já são 99. E isso já vai ser um progresso para mim. Ao longo de 30 anos, são 30 pessoas a menos que eu odeio. E lembrar que a vida continua. Que esse retrato da nossa vida aqui é um retrato muito curto, né? E como Jesus mostrou na Páscoa, né? No terceiro dia ele voltou para falar para a gente: olha, a morte não existe. Meu reino não é desse mundo. Então vamos lembrar disso, né? Quando a gente estiver fazendo as nossas escolhas do dia a dia. Agora eu vou tirar todo mundo do mute e pedir para vocês comentarem. Um capítulo que aparentemente parecia tão simples, com tanta coisa profunda. Quem quer comentar? Gente do céu, não é possível. Eu vou falar, pode? Vai, dona Odete. Pode, se você achar. Eu sou muito falante assim, bem, mas enfim, eu vou falar, né? Está todo mundo escutando, então eu vou. Você sabe que quando deu essa virada na minha vida, eu já contei aí para vocês que eu já trabalhei muito em casa espírita, né? Principalmente na minha mocidade, tudo, até quando eu me casei. Depois não deu mais certo de eu ser trabalhadora na casa espírita. E depois que eu me aposentei, eu voltei. Daí eu fui trabalhar mesmo em todas as atividades que tinha lá na casa espírita, eu trabalhava. E só quando começou a tecnologia moderna, eu já não me enquadrei mais, então eu fiquei como assistente dos dirigentes lá, porque eu não sabia mexer em computador, então deram uma licença para mim. E quando eu vim para cá, eu pensei comigo, eu acho que lá eu não estava mais fazendo um serviço bom. Eu pensei comigo, né? Eu fiquei tantos anos trabalhando na casa espírita, e eu acho agora, como eu estava assim, sozinha, morando sozinha, os filhos não estavam mais comigo, uma estava numa cidade, outro no outro, a Luciane para cá. Então eu dizia, mas eu acho que o que eu estou fazendo não está rendendo mais nada para mim. Eu acho que eu já fui uma trabalhadora. Eu vim para cá, virou toda essa minha vida, deixei tudo lá, né, que eu não posso nem pensar no que eu deixei. O que adianta eu pensar, me preocupar? Eu tenho que agora cuidar de mim. Então, eu fiz essa avaliação da minha experiência da vida inteira, né? Quando nunca fiquei doente lá, nunca tive licença, só licença maternidade. E nunca mais tirei licença para nada. E agora eu vim aqui, estou com uma licença grande, né? Num outro ambiente aqui limitado, meio fechado. Eu fiz essa avaliação comigo, que talvez eu não tivesse mais rendendo o que eu deveria render como trabalhadora na casa espírita. Quem sabe eu não estava sendo mais
o suficiente, aquilo que eu precisava ser, e não fui, né? Então, a vida deu uma guinada assim, e sem querer, eu já vim ficar doente depois de 3 semanas aqui, e estou assim, meio paradona, né? Bem, agora eu não estou paradona porque encontrei vocês aqui, deu certo, né? E a gente se encontrou e de alguma forma está refletindo, pensando, raciocinando e não pensando só em doença, né? Mas eu fiz essa revisão, que nem o Ernesto Fantino com a Evelina aí no finalzinho, né? Ele pensando na esperança de uma vida diferente, né? A vida espiritual, né? Fazendo os estudos dele. E eu aqui começando a estudar junto com vocês também. Eu já fiz essa reflexão na minha vida. Por que será que me trouxeram para cá? Acho que eu não estava rendendo muito mais para lá, então. Eu não estava fazendo o serviço que eu tinha de fazer, então eles me mandaram para uma situação nova. Né? Dona Odete, às vezes a gente acha que a gente não está funcionando, mas eu não acho que é isso, não. Eu acho que o tanto que a senhora está ajudando a gente aqui, a senhora é um exemplo aí para nós, para todos nós aqui, muito mais jovens que a senhora, e quem concorda comigo, levanta a mão. A gente está aí na sua linha, estudando, fazendo essas lições maravilhosas que a senhora sempre faz, super completas. Eu não sei como é que a senhora consegue arrumar tanto livro de bibliografia. No PDF, minha filha. No PDF, porque a minha livraria ficou lá. Não importa, porque o ponto é o PDF que eu estou falando, o ponto é saber. E aí dividir toda essa tua experiência, eu acho que essa experiência que a senhora divide conosco, todos, é muito valiosa para nós, né? A senhora virou avó de todo mundo aqui, né? Então, de repente, adotou um monte de adultos. Se vocês tiverem até 50 anos, eu posso ser mãe. Até 55 eu posso ser mãe. Não, Lúcia, bota o Luiz de volta, coitado. Cadê o Luiz? Não, dona Odete, desculpa. O que eu ia dizer é que eu não sei, eu não vou entrar no mérito da senhora estava rendendo ou não estava rendendo no Brasil. Posso dizer que, para a gente, a senhora é um poço de conhecimento e é um prazer, eu acho que é uma honra para a gente poder aprender com a senhora, principalmente com a dona Lúcia, diariamente aqui ou nas oportunidades que a gente tem. Então, não sei dos outros, mas, para mim, a senhora fez muita diferença e rende muito. Eu sou muito grato. Mas eu já fiz essa avaliação séria, viu, na minha vida, porque eu falei, por que eu estou aqui aos 83 anos de idade? Dona Odete, já até aprendeu computador. Já aprendeu computador, já aprendeu Zoom, eu acho que eu vim aqui para aprender, porque lá eu estava muito sossegada, ajudando o pessoal lá. Master. Já está master. Eu acho que eu precisava aprender um pouquinho, viu? Eles me forçaram a aprender um pouquinho. Lá eu estava bem sossegada. Assim, né? Mas é isso mesmo. Mas o importante é isso aí que a senhora estava falando. E a gente, de novo, né, florescer no lugar que foi colocado. Em vez da senhora aí tá amuada, deprimida, acabada. Não, a senhora vem aí, participa das reuniões, tem sempre coisa boa para dividir com a gente, está sempre estudando, usando a cabecinha. E eu acho que é isso que é o importante, a gente saber aproveitar o momento com aquilo que a vida está dando para a gente, porque nem sempre a vida vai estar dando aquilo que a gente quer, né? Claro. Para nós. Mas a gente tem a escolha da gente, de como é que a gente quer encarar esses fatos. E essa avaliação, ela não precisa... Essa autoavaliação, ela não precisa ser feita a cada década ou aos 50 anos. Claro. O ideal é que a gente faça isso antes, porque aí a gente vai sofrer menos. É verdade. Bom, uma coisa que eu aprendi, e aí foi mais com você do que com o capítulo, né? Assim, teve a questão da culpa dela, e eu fiquei refletindo muito, né,
nas histórias de passado, assim, mas eu acho que, assim, eu aprendi, assim, hoje a primeira vez que eu ouvi mais sistematizado, né, quando você tem a culpa, vai trabalhar, né, vai fazer alguma coisa, vai mexer na energia, né, não fica naquela culpa. Isso, para mim, eu nunca tinha pensado dessa forma, né, você falou assim, fez um aborto, tá com culpa, vai cuidar de uma criança, machucou alguém, tá com culpa, vai fazer bem para alguém. Para mim, assim, eu fiquei, gente, é tão simples e a gente fica anos agarrado, como diz lá na minha terra, num sentimento, numa coisa assim, e não move, né? Como aquilo nos deixa parado. Assim, e quando você fala assim, faz tudo sentido, né? Você fez o quê? Estragou no passado? Como que você move isso? Me vê o movimento de energia, assim, sabe? Movimento, assim, a ação. Como você transforma a culpa em ação e em cura, né? Para você. Quem fala muito isso, que eu lembrei aqui, é a primeira vez que eu ouvi essa reflexão nesse sentido, é a Brené Brown, no livro dela, quando ela fala de culpa e vergonha, ela fala exatamente isso, que você sentir culpa e vergonha faz você ficar paralisado, porque você fica com aquele sentimento e não faz nada com aquilo, porque aquilo lhe dói tanto, você vai só puxando para baixo. Acho que a Louise Hay também fala isso naquele livro que eu te dei, Ana, Você Pode Curar o Seu Corpo, que a culpa, ela faz isso com você, ela deixa você paralisado, você se rotula, que você é ruim por alguma coisa que você fez, e aí você não consegue fazer nada com aquela informação. Agora, a autorresponsabilidade é diferente. A autorresponsabilidade lhe move, porque aí você fala, tá bom, eu sou responsável, que é o que a Ana estava falando, né? A gente passa muito tempo da nossa vida esperando que o nosso pai, a nossa mãe faça alguma coisa por a gente. Até você entender que você agora é um adulto, então tá bom, minha mãe não fez, meu pai não fez, o que eu posso fazer por mim agora? E aí a autorresponsabilidade dela tem esse poder de mudança, de movimento. E aí você vai tentar cuidar dessas feridas você mesma, da sua forma, como você aprendeu. Mas a culpa, ela tem isso mesmo. A culpa e a vergonha. A Brené Brown fala muito de vergonha, né? Ela trabalha muito shame, então ela fala muito. A vergonha deixa você paralisada e isso não leva você a lugar nenhum. A Elisângela ela queria falar. Eu ouvi o que ela tem para dizer. Quem quer falar? Elisângela. No começo você não falou que queria falar? Não. Antes da dona Odete falar? Não. Eu tive a impressão que você ia falar. Não. Mas é legal isso que você comentou, da Brené Brown, de ver que realmente a gente aprende as coisas aqui do lado espírita e muitas das coisas que a gente vê, a ciência trazendo, né? Então, a ciência chegando de encontro com a importância do trabalho da mente, né? Isso que eu comentei com vocês daquela pesquisa do Harvard que eu li, falando dos pacientes que trataram depressão com psicoterapia em vez de ser com remédio e que tiveram um resultado melhor do que os que tomaram remédio. Isso da importância da gente viver o hoje, o agora, e dessa terapêutica do amor, né? Não sei se vocês já leram o livro do Léo Buscaglia, algum livro dele. Eu li há muitos anos atrás, ele é professor da UCLA, e ele ele que começou com essa onda de amor, né? Ele dava uma aula sobre amor, e falando de como o amor cura tudo, né? Então, a gente não só o amor para o outro, mas o amor com a gente, isso da gente trazer essa compaixão para dentro da gente, a gente se perdoar. Então, tirar essa vergonha. Eu posso dizer, por exemplo, para quem tem uma doença autoimune como a minha, as pessoas, eu, por anos, tive muita vergonha. Uma vergonha de uma coisa dessa. Então, se você me perguntar qual é o racional de uma coisa dessa, eu não sei te explicar, não tem. Mas se você perguntar para as pessoas que têm lúpus, 99% vão falar que elas têm vergonha. Que elas não vão falar porque elas têm vergonha. Então, é a gente saber sublimar o que a gente está vivendo. Eu não vou dizer que zerou a vergonha, não. Então, é um trabalho contínuo. Mas o que eu estou querendo falar só com isso é que a gente, às vezes, acaba
carregando caroço que não precisa, complicando o que não precisa complicar, com coisas que ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas enfim, André Luiz aí falando para a gente o que a ciência está provando para a gente, seja com Brené Brown, seja com Léo Buscaglia, seja com pesquisa de Harvard, seja com meditação, seja lá com o que for. Então, a gente ter essa consciência dessas nossas escolhas pequenininhas, né? Para quem não leu aquele livro 10% Happier, leia. Porque é outra forma da gente pensar de como pequenas mudanças na nossa conduta podem ter um impacto grande no produto final, né? 10% Happier. Eu mando depois para vocês no grupo. Tá bom? Quem escreveu foi aquele jornalista que faz o Good Morning America, eu esqueci o nome dele agora. Bom, então vamos encerrar, a gente já passou bastante tempo, desculpa, pessoal. Mas obrigada aí pelo tempo, pela oportunidade de estudo e que cada um de nós, então, possa fechar a noite aí com essa avaliação de consciência, pensar, né, como é que a gente está usando o nosso tempo, nosso horário, esse Covid vai acabar. Vai demorar 6 meses, 1 ano, 3 anos? Eu fico pensando como é que vai ser o rebound quando esse Covid acabar. A gente pensar o que eu fiz com esse tempo que sobrou para mim, desses 3 horas que eu não precisava ficar no trânsito. Como é que eu usei esse tempo? Foi segurando meu celular. Porque esse rebound vai chegar. Então a gente pensar nesse tesouro grande que a gente tem, que é o tempo que está na nossa mão, que a gente pode fazer uma escolha positiva, né? Que Jesus abençoe as nossas escolhas, nos inspire, que André Luiz continue tendo paciência, fé, confiança na gente e estimulando o nosso desejo de crescer, nosso desejo de aprender, que sempre nos ampare. Graças a Deus. Deus a Jesus. Que assim seja.